Olá, estamos aqui com mais um Declare e Conte, diretamente do Connect, o 8º Fórum Sescap Londrina. Está acontecendo no Buffet Laguna. Apresento a vocês Elisângela de Paula, nossa ilustre palestrante, que falou pra gente sobre gestão como diferencial competitivo e valorização. Temos aqui conosco a nossa diretora de eventos, Paola, e o nosso diretor, Marcos. Elisângela, sua palestra foi maravilhosa. Eu gostaria de perguntar para você, assim, para você falasse para a gente de forma resumida um pouco do case da Paula Contadores. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui nesse evento. Eu fiquei impressionada, é o primeiro que eu venho. E é legal ver a dinâmica que vocês usaram de trazer os acadêmicos, trazer os serviços, né, especialmente a área contábil, que é a minha, e os parceiros no mesmo local, né? Confesso que é a primeira vez que palestro dividido o palco, né? É uma experiência diferente, mas legal estar aqui com vocês, eu fiquei bem feliz. Bom, eu acho que eu realmente acredito no tema da minha palestra, que a gente só consegue se valorizar enquanto profissional, enquanto na área contábil, enquanto empresário contábil, a partir das entregas que a gente faz. Não tem outro jeito de um profissional ser valorizado a partir da diferença que ele faz na vida das pessoas e dos negócios. E para a gente poder fazer isso na nossa área, nas empresas de contabilidade, sem gestão profissionalizada não tem como. Então, a gente é uma empresa familiar, né? 1970, onde meu pai conseguiu levar os 3 filhos e já tem 3 netas. E esse negócio tem que dar certo, né? A família inteira está lá. E só tem um jeito de dar certo, de você se profissionalizar sobre todos os aspectos. E é isso que eu vim dividir um pouco aqui. O nosso olhar em relação a pessoas, em relação à tecnologia, em relação aos processos, né? A gente aprendeu muito cedo que compartilhamento é troca e com troca todo mundo ganha. Elisângela, sobre o processo sucessório, tá? Quando é que startou com vocês esse processo sucessório? Como que iniciou? Como que vocês agiram nesse sentido? É legal essa pergunta, porque assim, eu fui 12 anos do CRC e visitei muitos escritórios nesse Paraná, né? E eu ouvia com muita tristeza muitos empresários, até de sucesso, e que os filhos não sucederam, que ninguém da família sucedeu, né? Eu ficava me questionando o porquê disso. E meu pai conseguiu levar os 3, né? Mesmo com formações diferentes, porque eu fiz contábeis e direito, minha irmã fez administração, meu irmão foi para a área de tecnologia. Mas acho que uma coisa que facilitou, porque assim, antes de ter sucessão e se está envolvido no negócio, precisa ter interesse, né? E uma coisa que despertou o interesse nos filhos é que meu pai nunca reclamou da profissão, nunca falou mal da profissão. Ao contrário, sempre chegou dentro de casa dizendo o potencial que a contabilidade dava para ele, né? De ajudar nas entidades, de ajudar nos negócios dos clientes, ele sempre foi professor também. Então, assim, aquilo brilhava pra gente, né? Parecia o super-homem, né? Super-homem da contabilidade. O contador é um super-homem, né? É verdade, Marco. Então, assim, primeira coisa é você despertar o interesse nas pessoas. E depois, para ter um processo de sucessão, a gente tem que fazer aquilo que a gente fala todo dia para o cliente. Que ele tem que ser organizado, que ele tem que implantar processos, que ele tem que formar o time dele, né? Então, assim, tem que profissionalizar a gestão. Quando você profissionaliza a gestão, mostra as possibilidades que a contabilidade tem, como no nosso caso, o processo fica mais fácil. Não é que não tem arranca-rabo, tem sim, tá? Mas de vez em quando dá mas até para ter arranca-rabo tem assim, o que aconteceu, que processo que furou, porque quando você tem realmente a gestão na mão, os números gritam, né? A informação vem. Então, acho que o segredo de ter uma sucessão mais tranquila, né? Meu pai fez isso não só do ponto de vista do escritório, mas como do ponto de vista do patrimônio, né? Já está tudo resolvido. E estar tudo resolvido dá muito menos conflito.
Porque ninguém precisa gastar energia pensando assim, e quando o pai se for? Não, quando o pai se for, já tá, é isso aqui que vai acontecer. Então, vamos botar energia em outro lugar? Então, eu acho que, eu digo assim, o contador, o empresário contábil, ele precisa fazer aquilo que ele fala para o cliente dele. Se ele fizer isso, vai dar tudo certo. Mas você está falando de uma sucessão mais familiar, né? Sim. Você teria alguma coisa para nos falar de uma sucessão não familiar? Por exemplo, como que a gente poderia agir numa sucessão não familiar? Porque os filhos não querem assumir o escritório. Eu acho que é mais fácil ainda. Acho que tem um processo que é dos empresários contábeis ou qualquer empresário. Se ele tem uma empresa organizada, estruturada, sabe quais são as entregas, os processos, está muito definido o papel de cada pessoa, é muito difícil você ter uma organização como a nossa, que tem 54 anos, não ter pessoas estratégicas lá dentro que não tem parentesco nenhum. A sucessão pode ser feita e deve ser feita por pessoas que fazem a diferença no negócio deles. Uma coisa é patrimônio, outra coisa é gestão. E hoje tem inúmeras ferramentas, a gente falou isso na nossa palestra, de remuneração com participação, que você não está dividindo patrimônio, mas você está dividindo resultado. Então, de novo, nós somos talvez o profissional, junto com a área jurídica, mais preparado para fazer uma sucessão que não tenha aspecto familiar envolvido. E eu acho que ela tem menos conflito. Porque assim, se dá um problema no escritório envolvendo a família, ele vai para casa, né, gente? Ele compromete o churrasco de domingo, a coisa fica mais azeda no aniversário e tal. Então, e quando não é família, isso não tem, né? Então, acho que dá para ter mais clareza, mais objetividade. Ninguém precisa vir junto se não está entregando. Então, de novo, eu acho que assim, organização. Se você não, reconhecer que quando você não tem capacidade para fazer sozinho, chamar profissionais para fazer junto, né? Fazer trabalho, como a gente ouviu aqui em várias palestras, multidisciplinar, né? Então, eu acho que isso tudo, e se a gente faz isso bem feito na nossa empresa, a gente ganha, inclusive, cancha para vender isso enquanto serviço, né? Porque o profissional que o empresário mais confia, via de regra, é o contador. Então, identificar talentos também, né, Paula? Isso. Então, Elisângela, eu me identifiquei um pouco com a sua história pelo seguinte, não por ter vindo de pai, né? Meu marido ingressou na contabilidade com 14 anos de idade, né? Já entrou em escritório, entrou como contínuo e foi vindo. E aí ele começou a levar a família toda para esse. Então fui eu primeiro, agora eu tenho meus 2 filhos ali, né? Mas eu ainda vejo, assim, aquele medo de passar o bastão, sabe? Porque é uma época que eu e ele, a gente tá querendo, assim, começar a passar o bastão, sabe? Então, um deles já tá com seus 32 anos, assim, então formado na contabilidade. A outra já é mais novinha, já tá com 23, tá no curso, mas não sabe se quer estar no curso. Ela optou e está naquela fase, eu quero ou não quero, eu fico ou não fico. Então, assim, o que você teria para sugerir essa questão aí de passar o bastão, sabe? Como que a gente pode deixar preparado e você fala assim, ai, gente, eu tô tranquila, eu preparei tudo certo, eu posso passar o bastão. Eu acho que assim, a gente tem o privilégio na nossa área de poder, como teus filhos devem ter acontecido, como aconteceu comigo, a gente fazer a nossa formação podendo estar na prática. Isso é um privilégio, né? Então, eu acho que a primeira dica as pessoas vão estar preparadas se a gente deixar elas exercer isso, né? Então, eu tenho que botar as primeiras reuniões com o cliente, eu vou junto, né? Só eu falo e o filho acompanha, daqui a pouco eu deixo o filho falar um pedaço, quer dizer, tem uma preparação, dá para construir um roteiro disso, sabe? E eu acho que tem que falar as coisas. Os pais acham que é subentendido e os filhos também acham que está subentendido, né? E a gente tem que falar, né? Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, uma filha minha tem 31 anos, é uma fera, contadora na área de BI, a bichinha viaja muito melhor que eu em muitas áreas. E a outra inovação, né? É o nosso RH. E eu me lembro dessa mais velha, quando ela tinha uns 16, 17 anos, em casa tem uma crise de choro, assim, desesperada.
eu já estava no comando do escritório e ela, eu acho que um dia ela começou a chorar em casa. Eu falei, o que foi, Débora? Ela falou assim, eu jamais vou conseguir fazer o que você faz. Já ouvi isso. Eu jamais vou conseguir fazer o que você faz. Eu falei, mas vem cá, peraí. Quem disse que você tem que fazer o que eu faço? E se tiver que fazer, quem disse pra você que você tem que fazer sozinha? Porque o escritório já era grande, continuou crescendo. Eu falei, cada vez mais lá dentro da De Paula vai ter que ter divisão de tarefas, a gente vai ter que ter gente fora da família nos apoiando. Quem te disse que tem que ser sozinha? Mas talvez se ela não tivesse tido aquela crise de choro, ela não tivesse me falado nada e eu não teria tido a oportunidade de dizer para ela, não, você não vai estar sozinha, peraí, a gente pode preparar. E outra coisa, também respeitar as áreas onde o filho ou a filha ou os sucessores fora da família são melhores. Identifica, né? A gente tem mania de querer trabalhar onde o filho é fraco. Não! Pega onde ele é lascado, ia falar uma palavrão aqui. Pega onde ele é lascado e deixa ele melhor ainda. E dá consciência para ele de que naquilo que ele não é bom, ele pode e deve pedir apoio. Então, e para a sua filha, o que eu dou de dica? Porque nessa estrada, leve ela em lugares que são referência de escritórios. Mostre para ela o melhor que tem na sua área. Porque assim, ela recebe tanta informação e às vezes ela está ali imersa. Provavelmente a gente tem muito problema no dia a dia. Ela pode estar com medo, né? Mesmo medo lá da minha filha. Então, assim, a gente tem que levar ela em lugares que ela... Olha aqui, ó, isso aqui é contabilidade. Inclusive em áreas não só de escritório, né? A gente ouviu hoje bolsa, ouviu outras áreas. Então, eu acho que a gente tem que oportunizar eles experiências na nossa área que eles dizem, putz, dá para fazer isso aí? Dá para ser desse jeito aí? E talvez ela não queira ir para a área contábil, que nem a minha outra fez direito e mergulhou de cabeça na área de gestão de pessoas e é fera nisso, né? Então, eu acho que assim, essa leitura é importante que a gente faça. Sabe, Elisângela, que eu me identifico com você porque eu sou a segunda geração. Herdei o escritório do meu pai, né? E hoje, eu e minha irmã, nós tocamos o escritório sozinhas. O meu pai aposentou e nós tocamos o escritório. E no SESCAP Londrina, nós temos uma comissão de jovens que são filhos de contadores que estão nessa trajetória. Inclusive, os filhos da Paola estão no escritório e o sócio do Marcos, no escritório não, na comissão, e o sócio do Marcos também está. E esses jovens, eles comentam em todas as reuniões, mas meu pai não me deixa fazer. Mas eu gostaria de fazer isso, eu estou fazendo tal curso, eu estou vendo essa tecnologia, esse software, e lá eu não tenho espaço. Mas ao mesmo tempo, exatamente isso que você falou, mas se seu pai deixar o escritório só na sua mão, só para você... mas eu acho que eu ainda não consigo, né? Então, como lidar com equilibrar essa situação, né? Porque também tem o pai que também tem medo, né? Outros que são assim, não, enquanto eu estiver vivo, eu... E às vezes até uma proteção, né? Às vezes é controle, mas às vezes é proteção também, né? Eu acho que... assim, para os jovens eu dou uma dica. Não vá convencer o pai pela tecnologia, pela ferramenta. Você tem que convencer pela entrega. Você precisa mostrar a entrega que aquilo pode fazer, já está fazendo, né? E, de novo, tem que falar o óbvio. Talvez esses mesmos jovens falem lá na comissão o que estão sentindo, mas não falem pro pai. Exatamente. E tem que falar, né? Tem que falar, né? Na hora certa, no jeito certo, né? E os pais também precisam falar sobre seus medos, né? Então, assim, ó... E tem que se controlar um pouco. Eu acho que meu pai foi muito mestre nisso, assim, sabe? De deixar a gente ir, né? Ele deixou a gente ir. De vez em quando ainda ia lá, assim, o jeito de lidar com pessoas em cada geração é diferente. E a gente tem que ter essa leitura, né? Meu irmão, por exemplo, é 10 anos mais novo que eu. Então, assim,
ele tem mais esse tipo de conflito com o pai, assim, de dizer, puta, eu não consegui explicar pro pai e tal. Mas é o jeito de falar, né? A gente que é mais madura vai ganhando cancha, né? Vai dizer, não, mas espera aí, é que você foi, né? Eu sempre, é bem como eu falar pra ele, vocês dois estão certos. Só que assim, tem esse ajuste aqui e esse ajuste aqui. Nem tanto na correria aqui, porque assim, às vezes vem com a melhor tecnologia do mundo, eu faço 2, 3 perguntas pro meu irmão, falo assim, tá, mas e a entrega? O que isso vai mudar a vida do cliente para melhor? Porque se mudar para pior, não é, né? É o caso que a Ana falou ali do banco, anotar na mão o protocolo, com toda a tecnologia do mundo. Então, o jovem tem essa coisa, né? Mas e pro meu pai, às vezes eu tenho que falar, não, mas pai, essa aí é a tendência do marketing hoje, é isso mesmo, é o que o mercado quer ler. Então, olha aqui, ó. E aí você conhece quem o seu pai admira, quem ele... Então, olha aqui, ó, fulano está fazendo. Às vezes sai fora do segmento contábil, usar exemplos de outras áreas, né? Então, assim, eu acho que tudo é uma conversa bem feita na hora certa. Porque às vezes a gente tem que recuar, né? Hoje o Brasil vive muita polarização porque as pessoas querem ter razão em tudo. E a gente não tem razão em tudo, né? Nessa linha sucessória de vocês, tá? Vocês departamentalizaram o escritório, cada filho, né, tem um departamento específico. Bem legal essa tua pergunta. E como foi a maior dificuldade encontrada? Se você departamentalizou, qual foi a maior dificuldade para colocar a pessoa certa no lugar certo? Isso. Primeiro, tem irmão meu que não é gerente. Porque quando você sabe com muita clareza qual é a necessidade, quais são os processos e quais são as entregas que você quer fazer, você primeiro define isso, para daí entender quais as habilidades que cada pessoa tem que ter, e as pessoas que têm essas habilidades para executar aquilo vão exercer, sendo familiar ou não. Vou te dar um exemplo, Marco. No financeiro do escritório não há absolutamente ninguém da família, que ninguém tem perfil para isso, né? Então, falta de perfil, exatamente. Exatamente, é porque nós não confiamos um do outro. Não, é por falta de perfil, né? É por falta de perfil, entendeu? Agora, nós temos vários eventos, várias tem podcast, um monte de coisa. Põe a minha irmã para resolver isso, é a praia dela. Ela sabe tudo sobre organizar uma reunião, um evento, os cursos, os treinamentos e tal. É a praia dela. Então, meu irmão, como eu falei, na área de tecnologia, né? Então, eu acho que antes de você saber quem vai ocupar o quê, você tem que saber o que você precisa dentro da sua empresa. Quais são as atividades, quais são as entregas. Depois você vai alocar as pessoas com habilidade. Isso vale para a família e para quem não é da família. Porque às vezes, Marcos, a gente também vê que tem pessoas lá ocupando espaços que não são da família, mas é porque tem muito tempo de casa, por outros motivos, né? Porque assim, às vezes a gente quer colocar que o problema da sucessão ou algum problema é sempre gerado pela família, e às vezes não, né? Às vezes é por decisões gerenciais e administrativas mal feitas, né? E como você age com os conflitos internos da sucessão propriamente dita? Há esse tipo de conflito interno? Não há? Tem um jeito de administrar isso? Como que vocês agem quando há um conflito interno na linha sucessória? Sempre falando é muito difícil, né, Marcos? Você dividir, separar, né, a família do negócio, né? Muitas vezes as coisas acabam se misturando, né, Marcos? Isso. Só fazendo uma parte aqui do que ela falou, né? Um gancho. Essa questão de se misturar as coisas, por exemplo, eu e meu marido, a gente tem um trato. Escritório não se discute em casa. Porque senão é um tal de ficar de bico, principalmente eu, né? Sou mulher. É um tal de ficar de bico, emburrada. Então a gente tem lá no nosso esse negócio. Às vezes meu filho quer tratar a gente.
Agora não. Hora do almoço. É sério que você vai falar isso agora? É hora do almoço. Isso é... Precisa ter esse comportamento, Precisa ter. O mais difícil da gente segurar é meu pai, né? Especialmente chakras no final de semana, assim, é duro de segurar ele. Daí a gente começa a fugir, brincar, tirar sarro um do outro, daí ele para. Daí ele vem e puxa de novo. Assim, sempre nessa coisa mais da gestão e tal. Eu acho que o segredo é, de novo, a gestão profissionalizada. Uma coisa que nos ajudou muito, a gente tem implantação de certificação de ISO desde 2004, mas com muita seriedade, assim, sabe? Indicador para tudo, quem faz cada coisa no seu tempo, o que acontece se não fizer certo, sendo família ou não sendo família. Então, segue o fluxo, entendeu? Segue o processo. E tanto que hoje, se a gente dizer assim, eu não vou mais passar por auditoria da ISO, eu não sei o que pararia de fazer, porque aquilo está tão impregnado na gente ali que... Então, eu acho que profissionalizar a gestão é fundamental para você ter menos conflito na família. Porque, assim, já sabe, a minha filha, se não seguir aquele processo, vai ter uma NC do mesmo jeito que tem a Ana, a Joaninha. É aquilo. Um conflito. A autonomia seria de quem? É do pai? Não, o meu pai é assim, ó. Hoje a diretora executiva do escritório sou eu. Então, assim, o meu pai ainda vai todo dia no escritório, né? Mas, assim, nada do escritório a gente faz dependendo dele, né? Então, assim, hoje, como meu pai é um estudioso, e eu acho que meu pai, diferente do Zé, nunca vai se aposentar. Ele morre daí, eu acho, né? Agora eu estava ali e ele estava me mandando mensagem. Falei, estou no evento. Mensagem de coisa que ele quer fazer, de coisa que ele quer implementar, sabe? Então, assim, quando tenho as decisões do dia a dia do escritório, eu tenho total autonomia para resolver. Agora, eu não desperdiço toda a capacidade que meu pai tem. Então, é muito comum uma coisa mais estratégica, até uma questão técnica com o cliente, uma coisa assim, eu não vou desperdiçar todo o conhecimento dele. Então eu não tenho problema nenhum de dizer, senhor vem à tarde hoje? Não, hoje eu vou passar a tarde. Eu quero discutir tal assunto com você. Aí subo lá para a sala dele, né, que eu vivo sempre ameaçando ele que eu vou lotear a sala dele, que é muito grande. E daí ele vai sempre, né? Então, assim, eu acho que... Mas isso a gente também vem com a maturidade, né? Porque eu percebo que meu irmão, assim, às vezes ele não vai perguntar porque pode ter uma resposta que é diferente do que ele quer fazer, né? Ou já chega assim, quero isso. Então, acho que a maturidade vai ajudando a gente, né? Então, assim, não tem sentido eu desperdiçar o conhecimento dele. Claro que às vezes dá conflito, né? Então, assim... E aí, de novo, meu pai tem um papel de conselheiro nisso, bem importante, assim. Essa área de tecnologia é uma que mais dá, porque, assim, meu irmão quer ir lá na frente. E eu puxo ele para dizer assim, qual que é a entrega? Tá, vamos fazer esse investimento desse jeito, nunca recuamos em investimento, mas qual é a entrega efetiva? Vamos primeiro testar? Vamos primeiro conversar com quem já usa? Vamos, sabe assim? Senão ele sai comprando e assinando e fazendo tudo. Então, esse é um exemplo aqui que muito frequentemente... Pai, vamos conversar aqui? Porque o outro quer ir para esse rumo. Eu acho que tem que fazer mais teste, conversar com mais gente. Não sou contra fazer, não. Mas... Às vezes eu estou errada. Não, já está testado, já falou, é isso mesmo. E às vezes tem que segurar, tem que fazer mais algumas coisas. Então, eu acho que o segredo é a gente não desperdiçar a trajetória de cada um e estar aberta a ouvir. E contador é um bicho estranho, a gente tem que conversar com ele na hora certa, né? Então, assim, eu também aprendi isso comigo, eu sou muito elétrica, eu sou muito assim, então, se já foi um dia difícil, já tive uma conversa difícil com um cliente, a gente tem isso, né, gente? Já alguma coisa frustrou você com um colaborador, todo mundo passa por isso. Não é dia de fazer uma conversa difícil com a família. Não, hoje não, né? Vamos amanhã. Então, deixa passar. Sabe? Mas eu volto a dizer, isso poderia acontecer se não fosse tudo família.
Então, eu acho que não dá para botar no colo da família ser mais problema. É mais problema se não profissionalizar a gestão. Daí vira uma zona. Vai ocupar esse cargo porque é família. Isso é um desastre. Em qualquer empresa. Eu ocupo o cargo porque eu sou um familiar. Isso não funciona. Em lugar nenhum. Nem na política, nenhuma, né, gente? Empresa nenhuma. Nem empresa nenhuma. A gente vê grandes grupos profissionalizando a gestão, tirando os entes familiares, né, e colocando gestores profissionais. A gente fala isso para os clientes, né, Marcos? Eu cansei de falar para o cliente, a tua irmã é problemática? Cara, paga uma mesada para ela ficar na praia. Ela vai te dar muito menos trabalho. Vai te dar mais retorno. E você vai ter tranquilidade de trabalhar. Tá? Ah, mas eu vou te pagar para ela ficar na praia. Ó, vou te dizer que vai sair mais barato, né? Então, se a gente fala isso para o cliente, por que a gente não faria isso, né? Elisângela, eu gostaria de ficar te ouvindo aqui a tarde inteira, porque me identifico muito com a sua história. Me identificou não como pai, que é o teu caso, mas me identificou bastante também. Nós três, né, Marcos? Sim. Eu gostaria de te agradecer muito por estar aqui. Tinha muitas perguntas para te fazer, mas o nosso tempo está acabando. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Connect e volte sempre. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer nosso. Novos renascimentos.